Hoje a gente vai começar uma série de vídeos onde a gente vai tratar dos 6 fatores que a gente imagina que vão mudar a nossa vida decisivamente a médio e a longo prazo. A gente já tem falado muito aqui sobre coisas mais mundanas que estão acontecendo hoje, que foram trazidas por toda essa crise que a gente está vivendo. Agora a gente quer ir um pouquinho além. Por que a gente quer ir além? Porque a gente acha que o sistema que move esses 6 fatores, ele já está desgastado, ele está estagnado, ele não serve mais para o propósito que ele foi criado e, portanto, ele precisa ser reinventado. Então não está mais adequado à situação que a gente está vivendo e a gente precisa ter consciência sobre isso. E aí eu vou começar falando em consciência. Por que você tem que entender isso? Exatamente para ter consciência, para não ser um passageiro, como a gente fala sempre aqui no Se Eu Soubesse. Para se adaptar, para entender o seu papel, para agir e para tirar as oportunidades que a situação oferece. E o primeiro desses 6 fatores, que a gente está amplamente convencido que a gente tem que comentar e que o sistema está estagnado, que o sistema chegou ao fim, é o sistema financeiro. Só que para falar do sistema financeiro como um todo, a gente levaria horas e a gente quer fazer alguma coisa bem curta. Então a gente escolheu uma subparte do sistema financeiro para falar, para dar um exemplo, e se você se interessar, você entra em contato com a gente e a gente continua esse debate com todo o prazer, porque é isso que a gente gosta de fazer. E o título, que é um pouco polêmico, é A Indústria do Medo e do Crédito. Sei que algumas pessoas não concordarão, não vão ficar surpresas, mas é o que a gente pensa. E quais são as 2 ferramentas que essa indústria usa? Muito simples. A primeira essa indústria ela usa o convencimento, nosso convencimento de que eventos não planejados no futuro vão causar prejuízos. Então ela quer ser o guardião da tranquilidade. Então, por exemplo, se você tiver uma doença, você precisa estar coberto. Se você bater o carro, se um avião cair na sua casa, você precisa estar coberto por isso, porque senão você vai gastar muito dinheiro que você não tem. E a segunda coisa você precisa estar enquadrado em padrões sociais, porque se você não estiver enquadrado, você vai estar fora da sociedade, você não vai se sentir engajado, você não vai se sentir recebido pela sociedade. Qual que é o principal produto, ou os 2 principais produtos dessa indústria do medo e do crédito? Bom, o primeiro deles é o seguro, que você já deve conhecer. Eu acho que não tem ser humano na Terra que não tenha ao menos 3 seguros no mundo atual. E a segunda coisa é o crédito. Crédito para quê? Para você comprar o que alguém convenceu você que você precisa ter para ser um cara legal na sociedade. Tem coisas óbvias e coisas não muito óbvias no crédito. Então, por exemplo, te convencem que você precisa ter uma casa própria. E para ter uma casa própria você vai pagar juros exorbitantes. Muitas vezes você vai pagar 2 vezes mais o que a casa realmente valia. E isso é usado como desculpa para tirar o seu dinheiro, para fazer com que você transfira essa riqueza para alguém. E é isso que acontece na prática. Na prática você está pagando por alguma coisa para alguém que não tem um trabalho produtivo, que esse é um setor não produtivo da sociedade, e que fica lá, e se você precisar, você vai usar. Aí eu te pergunto, quantas vezes você precisou usar isso já? Quantas vezes você já comprou que você não precisa comprar porque alguém te pôs na cabeça que é isso que você precisa? Nós não estamos aqui fazendo apologia do sistema financeiro, que tudo não tem função, não. O que nós estamos falando aqui é que cada um de nós tem que pensar exatamente o que precisa e por que precisa e quanto vale o que a gente precisa. Esse acúmulo de riqueza na mão de alguns poucos setores que não são produtivos tiram o valor que você produziu com o seu trabalho, que nós produzimos com o nosso trabalho. Aí qual que é a transformação? Esse sistema precisa se transformar, esse sistema precisa distribuir melhor a renda, esse sistema ele precisa ser reavaliado, ele precisa ser questionado. Por que quando eu pago alguém eu tenho que passar pelo banco? Por que eu não pago direto? Por que as pessoas me colocam medo de que eu tenho que transferir dinheiro para alguém para que alguém seja o guardião do meu futuro? Ora, as coisas não são assim. Então a grande pergunta que a gente faz ou a grande mensagem que a gente quer dar aqui é: cuidado com o medo.
Uma série de pessoas querem que você sinta medo. Avalie o medo, seja lógico, não seja emocional. Tenho certeza que vai sobrar muito mais dinheiro para você no final do mês e as coisas não vão mudar radicalmente na sua vida. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre outros fatores que vão mudar decisivamente a nossa vida e que são fatores que a gente acredita, repetindo o que eu falei no começo, precisam ser revistos. E revistos por quem? Por nós como sociedade. Temos que questionar, temos que perguntar e não podemos aceitar determinadas coisas que vão só trazer valor para um grupo de pessoas. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve. E se você curtiu isso aí, espalhe essa mensagem para mais gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.